Olá! Iniciamos neste momento a nossa quinta aula sobre os termos internacionais de comércio Incoterms. Após a Primeira Guerra Mundial, com vistas a estabelecer um padrão da indústria, a Câmara Internacional do Comércio consolidou em Paris, no ano de 1936, os Incoterms. A primeira versão das regras foi publicada em 1936, com os termos FAS, FOB, CIF, CIF, Ex-Ship e Ex-Crit. Devido à ascensão do transporte ferroviário, em 1953, 3 novas regras foram incluídas para o transporte não marítimo: DCP, FOR e FUT. No ano de 1967, aconteceu a terceira revisão, com a inclusão de 2 novos termos, DAF e DDP. Já em 1974, devido aos avanços nas viagens aéreas, incluiu-se um novo termo denominado FOB. No ano de 1980, houve novamente uma nova revisão com a inclusão do termo FRC, devido à proliferação do tráfego de mercadorias em containers. A quinta revisão aconteceu no ano de 1990, com a simplificação do termo Free Carry. No ano de 2000, foram alteradas as obrigações de desembaraço aduaneiro. Em 2010, foi consolidado os termos da família D, com a remoção dos termos DAF, DES, DEC e DDU, e a inclusão de DAT e DAP. Por fim, em 2020, foi realizada a 8ª revisão em consonância com o atual cenário comercial global. O DAT mudou para DPU. Houve a inclusão de diferentes níveis de cobertura de seguro, para CIF e CPI. A apresentação de notas explicativas para os usuários e a permissão de uso de meios de transporte próprio para os Incoterms FCA, DAP, DPU e DDP. Os Incoterms têm como função definir, através de um contrato de compra e venda internacional, direitos e obrigações de importador e exportador. Este contrato estabelece regras e práticas, como, por exemplo, de quem é a responsabilidade pela contratação do seguro e o pagamento do frete. Cabe ressaltar, contudo, que os Incoterms regulam as relações comerciais, apenas de importadores e exportadores, e não produzindo efeitos para as demais partes envolvidas, como transportadores, seguradoras e despachantes. Outra ressalva importante é que os Incoterms não se aplicam à aquisição de bens intangíveis, como serviços, exemplo, softwares ou a construção de uma estrada. Embora os Incoterms tenham sido criados para estabelecer as obrigações e o direito entre as transações comerciais do cunho internacional, o mercado nacional ele utiliza as relações de compra e venda de alguns Incoterms, como o CIF e o FOB. Desse modo, os Incoterms são utilizados como mecanismo de padronização comercial, a fim de evitar conflitos negociais entre as partes. É uma forma de estabelecer uma relação clara e unificada entre as partes. Cada Incoterm é representado por uma sigla de 3 letras, categorias e grupos. São 4 grupos que retratam as primeiras obrigações de importador e exportador e tipo de modal utilizado. No total, temos 11 Incoterms atualmente, cuja finalidade envolve o estabelecimento do local onde o exportador irá deixar o produto, quem ficará a cargo de pagar o frete internacional até o país de destino, quem pagará as demais despesas de exportação e importação, a responsabilidade da contratação do seguro da carga e os limites de risco envolvidos entre comprador e vendedor. Bom, os 11 Incoterms são distribuídos em 2 grupos de transporte: o transporte multimodal, que são todos os modais, e o transporte aquaviário, marítimo ou interno, normalmente fluvial. Cada Incoterm possui suas especificidades. A começar pelo ex-words, nós temos na origem. Nesse Incoterm, o vendedor dispõe a mercadoria no ponto e local estabelecido. Caso não tenha sido definido um local, o vendedor pode escolher este local. Não existe especificada a obrigação quanto à responsabilidade do carregamento no veículo transportador. No entanto, caso seja feito o carregamento, o risco será de quem comprou. O transporte e seguro são de responsabilidade de contratação do comprador, assim como o risco de extravio ou avaria. Avaria é estrago, né, do momento em que a carga é colocada no local e na data acordada. Em relação às obrigações aduaneiras, quando aplicáveis, será de responsabilidade do comprador, em qualquer país em que essa carga transitar. Percebe-se que o ex-works é o Incoterm que possui termos de menor responsabilidade para o vendedor.
O comprador acaba assumindo a responsabilidade. Este Incoterm pode ser usado em todos os modais de transporte. Nós temos também o Incoterm Free Carry, FCA. O FCA torna o vendedor responsável pela entrega da mercadoria ao transportador ou a quem o comprador indicar no local designado. Neste Incoterm, o vendedor é responsável também pelo carregamento do veículo transportador. A mercadoria só é considerada como entregue quando a mesma estiver disponível no meio de transporte providenciada pelo comprador ou quando a carga estiver à disposição do transportador ou quem o comprador indicar no meio de transporte do vendedor à disposição para ser descarregado. Os riscos de extravio ou avaria até entrega são de responsabilidade do vendedor, bem como os custos envolvidos. Em relação ao seguro, o comprador é responsável pela contratação e custeio, se assim desejar, bem como a contratação e custeio do transporte. Sobre as obrigações aduaneiras, são de responsabilidade do vendedor seu custeio. Na importação, o vendedor presta assistência ao comprador. No entanto, quem providencia e custeia a importação é o comprador. Já na exportação, o comprador presta devida assistência ao vendedor. Neste Incoterm, é aceito qualquer modal de transporte. Nós temos também o Incoterm FAS. É de obrigação do vendedor, nesse Incoterm, entregar a carga ao lado da embarcação ou no cais do porto designado pelo comprador. Os riscos associados à perda ou estrago são de responsabilidade do comprador a partir do momento da entrega. Quem contrata e custeia o transporte é o comprador nesse Incoterm, bem como a contratação do seguro. As obrigações aduaneiras em relação à exportação são de responsabilidade do vendedor. No entanto, quando se trata de importação, o vendedor não possui tais obrigações. Somente o modal aquaviário pode ser utilizado nesse Incoterm. Nós temos também o FOB, Free on Board. Ao invés de entregar a mercadoria ao lado da embarcação ou cais do porto designado, neste Incoterm o vendedor entrega a mercadoria a bordo do navio indicado ao local de embarque. O custeio em relação ao carregamento da mercadoria fica a cargo do vendedor. Os riscos com extravios ou avarias são de responsabilidade do comprador, a partir do momento que a mercadoria é entregue. O comprador deve contratar e custear o transporte a partir do ponto de embarque, assim como o seguro. Neste Incoterm, somente o modal aquaviário pode ser utilizado. Nós temos também o Incoterm CPT. O vendedor entrega a carga ao transportador no local indicado em seu país. O custo de carregamento e transporte fica por conta do vendedor até o destino nomeado no exterior. O risco de perdas e danos da carga é do vendedor até o momento de entrega da mesma ao transportador. A partir do momento em que a carga está com o transportador, o risco se torna responsabilidade do comprador. Quem contrata e custeia o seguro é o comprador, caso deseje. Em relação às obrigações alfandegárias, no que se refere à exportação, o vendedor se torna o responsável. Já na importação, são de responsabilidade do comprador. Nesse Incoterm, qualquer modal de transporte pode ser utilizado. Nós temos também o CIP, em que o vendedor, além de entregar a mercadoria ao transportador em seu país, também custeia o transporte da mercadoria até o país de destino. O risco de perdas e avaria fica a cargo do vendedor até o momento da entrega ao transportador. Os riscos e custos são transferidos em locais diferentes. A contratação e custeio de seguro é de responsabilidade do vendedor, as obrigações aduaneiras na exportação são por conta do vendedor e na importação são por conta do comprador. Qualquer modal de transporte pode ser utilizado nesse Incoterm. Nós temos também o Incoterm CFR, em que o vendedor entrega a mercadoria ao transportador a bordo no porto de embarque. Os custos e fretes são custeados pelo vendedor até o ponto de destino. Até o momento da entrega da mercadoria ao transportador, o risco de perda e extravio são por conta do vendedor. A partir do momento em que a mercadoria passa a murada do navio, esse risco é transferido para o comprador. O transporte é de responsabilidade do vendedor e o seguro quem paga é o comprador a partir da entrega da carga no navio. As obrigações aduaneiras são de responsabilidade do vendedor quanto à exportação e do comprador quanto à importação. Apenas o modal aquaviário pode ser utilizado nesse Incoterm. Nós temos também o CIF, que neste Incoterm o vendedor também entrega a mercadoria ao transportador a bordo do navio indicado pelo comprador, mas quem paga os custos e fretes no ponto de entrega, no porto de destino designado, é o vendedor.
Os riscos associados a perdas e extravios são de responsabilidade do vendedor e a partir do momento em que a carga passa a morada do navio, esse risco é transferido para o comprador. Cabe ao vendedor contratar e custear o seguro, caso seja desejado. No entanto, quem se torna beneficiário, como de costume nesse Incoterm, é o comprador. As obrigações aduaneiras ficam sob responsabilidade do vendedor na exportação e na importação do comprador. O modal aquaviário é o único aceito nesse Incoterm. No Incoterm DAP, o vendedor coloca a mercadoria à disposição do comprador no local de destino ou meio de transporte designado pelo desembarque. Os riscos e custos são de responsabilidade do vendedor, bem como o pagamento dos custos de transporte da carga do local de origem ao destino. Quanto ao seguro, a obrigação é do comprador. Quando se trata da exportação, o vendedor é responsável pelas obrigações aduaneiras, ao contrário da importação. Qualquer modal de transporte pode ser utilizado nesse Incoterm. Nós temos também o DPU, que foi criado em substituição ao DAT. Nesse Incoterm, o vendedor entrega a mercadoria descarregada do meio de transporte no local de destino designado pelo comprador. Os riscos e custos envolvidos são de responsabilidade do vendedor. No entanto, os riscos e custos associados às operações de descarga são por conta do vendedor. A contratação e o pagamento do transporte são de responsabilidade do vendedor do ponto de origem ao destino. No entanto, o vendedor não possui obrigação quanto à contratação e o pagamento do seguro. O vendedor tem a obrigação de desembarcar a mercadoria na entrega. As obrigações aduaneiras são do vendedor na exportação. Qualquer modal de transporte pode ser utilizado. No Incoterm DDP, assim como no anterior, o vendedor coloca a mercadoria à disposição do comprador no destino e meio de transporte designado para ser desembarcada. Todos os riscos e custos associados são assumidos pelo vendedor, bem como a contratação e o custeio do transporte da carga de origem ao destino. Não é de responsabilidade do vendedor contratar e custear o seguro. As obrigações aduaneiras são de responsabilidade do vendedor. Pode ser utilizado qualquer modal de transporte nesse Incoterm. Nayara, eu tenho que gravar todas essas regras, todos esses 11 nomes de Incoterm? Não. No seu e-book você vai ter uma figura, quadro comparativo, né? Você precisa entender o que é um Incoterm. Toda vez que você tratar de logística internacional, você vai se reportar aos materiais. É impossível gravar as regras dos 11. Né? A ideia é que você compreenda e identifique qual seria o melhor contrato a depender do tipo de negociação e o tipo de produto embarcado. Então, nós terminamos aqui a nossa quinta aula. Na nossa próxima sexta aula, nós iremos falar sobre as condições de pagamento. Te vejo lá. Um abraço. Tchau, tchau.